E aí, pessoal de casa, agora é hora de ser inspirado aí pelo Clínica da Alma, né? Esse momento do nosso programa De Tudo Um Pouco, um momento tão especial que recebemos ensinamento de como cuidar da gente. E tem uma frase que diz que a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. Então, a gente precisa olhar lá para dentro, como o apóstolo Paulo mesmo nos ensinou, examinar, pois, o homem a si mesmo. Então, é olhando lá para dentro e vendo como a gente pode melhorar. E no Clínica da Alma, como você sabe, nós temos esses 3 homens de Deus, esses 3 pastores maravilhosos. Pastor Ademar, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, é nóis. Pastor Rogerinho, mais uma vez, seja bem-vindo. E meu pastor Rogério Goulart, seja bem-vindo. Muito obrigado, graças a Deus. Pastor Rogério aqui, numa brincadeira nossa aqui, o pastor Rogério, como ele é gaúcho, né, e gremista, nós aqui tá só ao lado dos 2 times brasileiros, os únicos classificados para as próximas fases, né, Rogério? Tem certas coisas assim que a gente não pode forçar a natureza das pessoas, né? Tem que ser, a coisa acontece naturalmente. Vai tranquilo, né? É isso aí. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, colegas aí do Ministério, hoje nós vamos falar, e temos falado, você que tem acompanhado aí a programação da nossa Rede Super, especialmente aqui o De Tudo Um Pouco, nós estamos falando sobre o que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos ensina, que foi falado ontem, né? Isso. E hoje nós vamos falar o que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos santifica. Nos santifica. E aí, pode falar. É interessante, é importante a gente falar sobre esse texto, porque nós já abordamos o aspecto já de que o Espírito nos convence do pecado, né? Ele nos conforta, ele nos ensina, nos consola, né? E hoje nós vamos falar sobre esse processo da santificação. E o que a gente tem feito, Sérgio, pela graça do Senhor lá no Ministério Clínica da Alma, é sermos agentes de transformação e cura e aproximar as pessoas novamente ao Pai, porque quanto mais a gente se aproxima, mais nos tornamos santos, porque Ele é santo, não é? Então, é um processo de santificação, né? Então, o processo de restauração, ele tem que passar pela santificação, porque na realidade tem confissão de pecados, tem renúncia no aspecto de decisões, escolhas, de alianças antigas, de coisas do passado que nos prendem ao velho homem, né? E é esse processo de caminhar, de renovar, ou seja, a nossa mente ser renovada, ser lavado por esse lavar regenerador do Espírito Santo, então nos leva a uma santificação. E a santificação nada mais é do que nos tornarmos santos como Ele é santo, né? Deus, Ele é santo. E esse é o propósito que o Senhor quer, ou seja, nós temos todos os ingredientes necessários para sermos santificados. O principal deles é o que? A habitação do Espírito, que é santo, dentro de nós, através das nossas decisões, nossas escolhas. Quando aceitamos a Cristo, convidamos Ele para que viesse e venha habitar no nosso coração, então Ele é o Espírito que Ele é santo. Então, uma vez que Ele vem habitar em nós, automaticamente essa mudança, como você falou no início aqui do programa, da abertura, né? Ou seja, que essa mudança ela precisa ser verdadeira e genuína quando ela vem de dentro para fora, né? E é por isso que a gente quer abordar esse aspecto, porque ele é muito importante dentro da nossa caminhada com o Senhor, né, Guerra? Amém. Você tem o texto aí para a gente? Tem o texto base de hoje, né? Romanos 8, 13, fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é uma colocação aqui na questão de esses são filhos de Deus, nós vemos uma ligação aqui paterna, né? Tem até uma história interessante, numa colônia, uma águia pegou uma criancinha e subiu com ela até um pico da montanha. E o povo ficou tudo ali embaixo, sem saber o que ia fazer, né? E um homem escalou essa montanha e foi até o pico da montanha e pegou a criança e trouxe. E quando ele chegou lá embaixo, uma pessoa perguntou: por que o senhor fez isso? Ele falou: porque eu sou pai da criança. Então ele foi lá, passou tudo ali e, né, trouxe a criança de volta. Então Deus é nosso pai. E Ele nos resgata, nos protege, né? E Ele é santo. E Ele quer também que nós sejamos.
nessa caminhada. É a condição do pai, né, que determina na sua genética ali, a gente pode colocar na genética espiritual, as características na vida. Por exemplo, o seu filho Richard, que a gente conhece, o jeito de falar e tudo, é pai e filho. Então, a santificação, né, ela exatamente parte disso. É a gente tomar essas afeições, né, eu posso dizer assim, do pai, né, pastor? Pegar, né, lá, fala, nós temos o caráter de Deus, sermos semelhantes a Deus, e a nossa caminhada em santificação é em direção ao Pai. Né? Nós temos que pegar o que? As características de Deus e assumirmos essas características. É caminhar para o altar mesmo, é chegar no altar. Eu falo assim, quanto mais perto do altar você chegar, mais santificado você fica. E mais difícil da pessoa pecar. Não é? Porque João fala que nós estamos sujeitos ao pecado, mas quanto mais você chega perto de Deus, mais difícil fica do diabo armar para você, porque a santificação, ela inibe o pecado, entendeu? É uma forma da pessoa afastar. Eu sempre falo com as pessoas que eu estou trabalhando, chega mais perto do altar, não é? Uma ilustração também, né? Eu gosto muito disso, eu aprendo muito assim. Quando eu me converti, um pastor, né, que me discipulou, ele me disse que o Espírito Santo, ele é como a luz. E à medida que nós vamos nos aproximando dele, essas nossas impurezas, as nossas imperfeições, as nossas máculas, os nossos pecados, cada vez mais eles vão sendo transparecidos. Com certeza. Aí eu pergunto então para você, botar o Rogerinho aqui agora. Põe o Rogerinho no bolo. No bolo. Qual que é então, porque o pessoal sempre diz aí fora, ninguém é perfeito. Essa é uma máxima que justifica muita coisa aí de pecado, de coisa errada para todo mundo. Qual que é a diferença? Aliás, qual a diferença não? A santificação é acessível a todos? Porque não justifica o Senhor nos dar uma ordem sem que Ele nos desse condição de cumpri-la. Isso faria de Deus um carrasco ou injusto. Então, a gente parte vou partir desse raciocínio. Sim. Né? Então, como eu gosto de caminhar em cima de raciocínios... Matematicamente falando, né? Logicamente falando. Sistematicamente falando. Isso. Não é à Então, toa olha que é bem. professor de matemática. Não, já está explicado. Mas isso ajuda, muitas vezes, a gente a construir de uma maneira que faça sentido para nós. Né? É difícil? É. É impossível? Não. Então, por exemplo, quando Deus ele nos dá uma ordem para que nós perdoemos, isso é uma ordem. Ele nos deu uma ordem, perdoa. Ok. A capacidade de perdoar está em nós? Não. Nós só perdoamos e temos essa capacidade para perdoar porque nós tomamos uma decisão de obedecer e fazer como Cristo fez e como Deus fez através de Cristo. Né? É possível? Claro. Por quê? Porque é uma atitude. Você toma uma atitude e o que depende dali para frente, depois da sua atitude, é aquilo que está em Cristo. A mesma coisa quando Ele nos manda amar. Então, Ele nos dá a ordem, ame uns aos outros. Né? Então, é possível amar? É possível amar nele. Eu tomo a decisão de amar. Eu tomo a decisão de amar a Deus, eu tomo a decisão de amar o próximo. E como Deus é amor, a partir do momento que eu tomo a decisão, é como se eu estivesse abrindo todas as minhas estruturas e falando, Senhor, eu tomei a decisão de amar, o Senhor é amor, então opera em mim esse amor. A mesma situação é com relação a ser santo. Ele diz, sede santo. Ele só pode cobrar isso de alguma maneira, e ele faz isso porque a ordem é no imperativo, né? Por quê? Porque nós somos santificados nele e através dele. Né? Eu gosto muito de trazer à minha memória
quando passo por situações, de que eu não sou santo por nada que eu faça. Eu sou santo porque Jesus se santificou para que eu fosse santo. Então, Jesus diz isso no Evangelho de João. Então, eu me santifiquei para que vocês fossem santos. Aonde está, então, a minha possibilidade de santificação? Em Cristo. Nele. Somente nele. Somente em Cristo. Então, agora, porque Ele fez, eu posso ser. Então, é possível para todos? É possível para todos, porque Deus não mandaria ninguém fazer alguma coisa que essa pessoa não tivesse condição de fazer. Então, ser santo não é uma opção, é uma ordenança. Entende? Agora, uma outra questão que a gente pode levantar dentro desse processo é como nos conduzir nessa santificação. Porque eu penso já diretamente, aí eu quero a ajuda de vocês, né, para a gente levar esse conhecimento ao pessoal de cá. O primeiro passo é conhecer a Deus, como o Rogério disse aqui no início, ter o espírito recriado, né, é quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, e a palavra dele. Lá o Paulo fala a Timóteo lá que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para educação, para exortação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, é algo que não é surreal, não é algo assim, não é uma viagem essa perfeição, não é nem presunção. Não, é uma caminhada, né? Porque tem gente que acha, não é verdade? Peraí, não, eu sou pecador demais. Aí esquece de tudo que nós já falamos aqui, do exortação, da né? E hoje da santificação. E também não ficar engolindo qualquer coisa, né? Que muitas vezes as pessoas lançam doutrinas e outras coisas e a pessoa vai recebendo aquilo que não tem nada a ver com santificação. E é muitas vezes enganos, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e foi passado para ela uma coisa, eu estava tirando a dúvida dela. Que muitas vezes a pessoa engole umas coisas que não é. Fica igual o cara no pé de jabuticaba lá. Ele falou assim, jabuticaba voa? O cara falou, não, então engoliu um besouro, né? Essa foi a da sexta-feira. Da sexta-feira. O cara engole qualquer coisa, você entendeu? Então, não é? Então, muitas coisas são lançadas que a pessoa recebe. Jabuticaba com asa. Porque não tem como, você entendeu? Isso atrapalha a caminhada das pessoas. Verdade. Você está falando uma coisa muito certa aí, quando você citou esse versículo aí e tudo. As pessoas têm que entender o conhecimento da palavra. A palavra, ela nos santifica. Eu tenho que alimentar da palavra. E muitas vezes tem pessoas engolindo coisas aí que não tem nada a ver. Então, essa pseudo-santificação que o senhor cita aí é aquela condição de uma doutrina imposta e que não é assim. É como muitos pensam que vir para o Evangelho é chegar aqui e falar assim, ó, toma aqui. Eu tenho uma lista do que pode e aqui do lado de cá do que não pode. Seria basicamente isso, né? A pessoa tem que ter senso crítico, essa análise e conhecer. Né? E para quem está chegando, como obter, então, essa referência dessa santificação aí pelo conhecimento da palavra? A primeira coisa, a pessoa tem que ser discipulado. Eu acho que discipulado é muito importante na vida da pessoa. O que é o discipulado? Falar pro pessoal de casa que às vezes não... O que é o discipulado? O discipulado é justamente ensinar a pessoa, ou seja, nesses primeiros passos. Toda aquela pessoa que tomou uma decisão para o Senhor Jesus, ela precisa ser discipulada, ou seja, ensinada, acompanhada, não é? E o maior discipulado que existe é o exemplo, não é? Jesus fez isso com os 12, então ele foi o que? As pessoas começaram a andar com ele, seus discípulos, e as pessoas foram vendo, e ele ensinava e viam na prática Jesus amando, curando, restaurando, enfim, todas as coisas pelo próprio exemplo. Esse é um dos maiores discipulados, que é o próprio exemplo, ou seja, você cresce junto, acompanhando junto, né? Então, esse é o processo de discipular. Eu vejo que essa é uma das coisas muito importantes. Muitas vezes a gente acaba fazendo um pouco disso lá no ministério, embora a gente assim é focado, e é importante a gente estar focado naquilo pelo qual nós somos chamados. Somos chamados para sermos agentes de restauração, ajudar as pessoas a saírem muitas vezes das suas prisões, dos seus buracos em que entraram. Mas muitas vezes a gente precisa fazer algumas caminhadas bíblicas com a pessoa porque ela não tem base alguma.